bem com você? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a descrição de um conjunto. A princípio, esse tema parece um pouco complicado pelo nome, descrição de um conjunto. Porém, existem duas formas de se descrever um conjunto, e é o que nós vamos ver nessa aula. Vocês verão no final da aula que é algo bastante conceitual e é muito simples as duas formas como nós podemos descrever um conjunto. A primeira maneira que nós utilizamos para descrever um conjunto é pela descrição, a descrição pela citação dos elementos. Como o próprio nome diz, nós iremos citar os elementos, nós iremos enumerar os elementos através de uma citação. E como que nós vamos escrever isso? Nós vamos sempre escrever dentro de chaves. Dentro das chaves nós vamos citar os elementos x, os elementos y, o elemento z e qualquer outro elemento que componha algum determinado conjunto. Lembra da aula anterior, quando eu falei sobre o conjunto das vogais? Como que nós podemos escrever esse conjunto? Utilizando a descrição pela citação dos elementos. Vamos pensar que o conjunto das vogais é o conjunto A. Bem, lembrando que o conjunto é sempre representado por letra maiúscula. E nós temos aqui a chave. E como que nós vamos descrever isso? Nós vamos descrever assim: A, B, das vogais, então é A, E, I, O e U. Aqui nós temos o conjunto das vogais utilizando uma descrição pela citação dos elementos. Tá? Vamos a mais um exemplo. Vamos escrever o conjunto dos números ímpares e positivos, utilizando a descrição pela citação. Os números ímpares e positivos: número 1, número 3, número 5, número 7, número 9, número 11, número 13. Peraí, surgiu um problema. Como que eu vou continuar escrevendo o conjunto dos números ímpares e positivos se esse conjunto é infinito? Como que nós vamos escrever um conjunto que é infinito? Bom, sabemos que seguindo esse padrão aqui, nós temos o conjunto dos números ímpares e positivos. Se o conjunto é infinito, nós vamos, de forma bem simples, utilizar reticências. Nós vamos fazer 3 pontinhos e vamos fechar aspas. Esses 3 pontinhos está nos dizendo o seguinte, que esse conjunto tende ao infinito, ele vai até o infinito. Porém, como nós não podemos escrever o infinito, nós utilizamos reticências. Tá? Vamos a mais um exemplo. O conjunto dos números primos e positivos. Os números primos e positivos. O número 2, o número 3, o número 5, bem fácil. O número 7, o número 11, o número 13. Como nós sabemos que o conjunto dos números primos e positivos também vai até o infinito, nós utilizamos reticências. Ok? Fácil, né? Agora, uma pergunta. E quando a notação é finita e muito grande? Vamos, por exemplo, pensar nos números inteiros que vai de 0 até 500. Eu quero que você escreva todos os elementos que existem, os números inteiros que existem entre 0 até 500. Como que eu vou escrever isso? Bom, eu começo escrevendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e escrevo até 500. Não, eu não preciso ter esse trabalho todo para escrever esse conjunto, escrevendo todos os elementos.
eu vou fazer assim. Eu vou abrir aspas e vou começar a escrever alguns elementos no começo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, como eu sei que vai até 500 e eu não quero escrever até 500, eu vou utilizar uma reticências. Como o último elemento é 500, eu vou colocar vírgula e 500, que seria o último elemento. Ou seja, por essa sequência aqui, eu já sei que todos os elementos desse conjunto são os números inteiros que vão de 0 até 500. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Eu quero o conjunto dos números divisores positivos de 100. Divisores positivos de 100. Como eu sei que os divisores positivos de 100 também são muitos números, eu vou utilizar o mesmo esquema do exemplo anterior. 1, 2, 5. Qual outro divisor positivo de 100? 10. E por aí vai. São muitos os divisores, né? Então eu vou utilizar reticências, uma vírgula e o último elemento, que é o número 100. Então, essa é a descrição pela citação dos elementos. Nós estamos citando, nós estamos escrevendo os elementos um a um, ou então, quando o número é infinito ou muito grande, são muitos números, nós utilizamos reticências ou no final, ou então no meio. Se o infinito tende para negativo, nós utilizamos reticências no começo, né? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros. Eu quero escrever o conjunto dos naturais, não. Vamos escrever o conjunto dos números inteiros. Então nós vamos escrever assim: infinito, vírgula. Então nós vamos colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e reticências de novo, e nós fechamos aspas. Aspas não, chave, desculpa. Nós fechamos chave. Conjunto sempre dentro de chave. Tá? Ou seja, a reticências está aqui antes da sequência de números, dos elementos, e reticências no final, porque nós sabemos que esse conjunto ele é tanto infinito negativo, quanto infinito antes de zero, quanto infinito depois de zero. Tá? Nós utilizamos essa anotação aqui. A segunda anotação que nós vamos falar agora nesse vídeo é sobre a descrição por propriedade. Tá? Como que nós vamos escrever isso? Bom, primeiro vamos chamar um conjunto pelo elemento A, que é sempre uma letra maiúscula. E vamos chamar a propriedade desse conjunto de P. E vamos chamar os elementos desse conjunto de X. Ok? Então, como que nós vamos escrever isso? Nós vamos escrever da seguinte maneira. Nós temos um conjunto A, que ele é igual. A gente vai abrir chaves. E dentro desse conjunto, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar o conjunto de elemento X. E nós vamos utilizar este sinal tal que o quê? Tal que X ele tem a propriedade P. E aqui nós fechamos a nossa chave. Ok? Nós vamos escrever dessa forma. O conjunto A é igual a abre chave X. É o elemento do conjunto de A
tal que x tem a propriedade P. Vamos a alguns exemplos para a gente entender melhor sobre como que funciona essa descrição por uma propriedade. Então vamos pensar aqui no seguinte conjunto. Vamos abrir o conjunto x tal que x, esse x tem a seguinte propriedade: x tal que x é estado da região sul do Brasil. Tá? Quais são os elementos desse conjunto? Agora nós vamos escrever estes elementos pela citação. Então, quais são os elementos? Nós temos Paraná, nós temos também Santa Catarina, e temos também o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Fácil, né? Vamos a um outro exemplo. Então a gente abre chave, coloca x, x tal que x é alguma coisa. Qual que é a propriedade? Ele é divisor inteiro de 3. Ele é divisor inteiro de 3. X tal que x tem, ou melhor, x é divisor inteiro de 3. Quem são esses caras? Quem são os x? Então nós temos o 1, que é um divisor inteiro de 3. Nós temos o menos 1. Temos também o 3 e, por fim, o menos 3. Ok? Então, essa é uma forma de se descrever um conjunto pela propriedade. Tá? Propriedade é como se fosse a regra, né? A regra que define os elementos desse conjunto. Tá? Para que esses conjuntos possam existir, eles obedecem uma regra. E qual regra é essa? É essa propriedade que define o conjunto, como nos exemplos. Olha essas propriedades. É estado da região sul do Brasil. Isso é uma regra, tá? Que define esses estados. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. X tal que? Qual que é a propriedade? Ele é divisor inteiro de 3. Que são esses números aqui. O 1, o menos 1, o 3 e o menos 3. Tudo bem? Então, gente, nós aprendemos hoje a descrição de um conjunto pela citação dos elementos, onde nós colocamos os elementos um a um, né? Alguns elementos podem ser infinitos ou podem ter muitos elementos, e aí a gente sempre vai utilizar o sinal de reticências. Tá? E também nós aprendemos uma outra forma de descrever um conjunto, que é a descrição por propriedade, que vai sempre obedecer uma regrinha, uma propriedade que define os elementos x que pertencem a esse conjunto. Tudo bem? Bom, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.